Você teve uma lesão no plexo braquial e até agora não entendeu de verdade o que isso significa? Eu estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho sobre essa lesão. Meu nome é Bruno Ferreira, eu sou cirurgião de mão, faço microcirurgia em Goiânia e posso te explicar um pouquinho agora sobre isso. A primeira coisa que você tem que aprender para entender uma lesão do plexo braquial é o que é um nervo. E eu vou falar de uma forma bem simples para que você possa formar uma imagem na sua cabeça. Sabe aqueles fiozinhos de cabo de rede? Aqueles cabos de rede que a gente usava para a internet antes da fibra ótica, aquele cabo azul cheio de fiozinho ali dentro? Compara o nervo com aquela estrutura. Então o nervo pode ser entendido como um fio de eletricidade, como algo que carrega eletricidade. Ele carrega eletricidade, é um cabo condutor, só que ele é muito delicado, muito nobre, que carrega dois tipos de eletricidade. Lá dentro do nervo tem milhões de fiozinhos e esses fiozinhos vão carregar basicamente, para você entender de forma simplificada, dois tipos de eletricidade. Uma eletricidade para sensibilidade, é algo sensitivo, e a outra é eletricidade motora, que é para que os músculos funcionem. Então, para essas duas funções básicas aí do nosso organismo, nós temos uma eletricidade para função sensitiva e outra eletricidade para função motora. Entendido o que é um nervo, agora você precisa pensar da seguinte forma. O plexo, já adiantando, o plexo é um conjunto de nervos. O plexo braquial é um conjunto de nervos que sai ali da medula e vai inervar todo o membro superior. Então, o plexo braquial é formado através de raízes que têm origem ali na medula espinhal, na topografia do pescoço, região cervical, e vai formar os nervos. Aí o plexo braquial é um conjunto de nervos que irão inervar o membro superior para que ele tenha sensibilidade ou para que ele tenha motricidade. Eu vou detalhar aqui então como é que se formam essas raízes do plexo braquial. Então entenda assim, ó, aqui dentro eu tenho o cérebro. Eu considero o cérebro aqui a fonte de toda a energia, de toda a eletricidade. Aqui dentro do crânio eu vou ter o cérebro. E aqui vai descer pela medula, uma continuação aqui do sistema nervoso. A medula vai descer aqui num buraquinho entre as vértebras, que as vértebras são aqueles ossinhos que formam a coluna. Cada vértebra recebe um nome e esse nome está de acordo com a localização. Por exemplo, na região cervical eu vou falar de C, na região torácica eu vou falar de T e na região lombar eu vou falar de L. Então a primeira vértebra na cervical é C1, a segunda C2, a terceira C3, a C4, C5, C6, C7, e aí são 7 vértebras cervicais. Agora eu vou pular para a região torácica, T1, T2 e assim por diante. Então a raiz de C1 ela vai emergir aqui na medula entre o crânio e a vértebra C1. Vai nervo para um lado, nervo para o outro, saindo ali da medula. Então a medula desce aqui no meio dessas vértebras. A raiz de C2 vai sair entre C1 e C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Depois vou para as raízes torácicas, T1, T2 e assim por diante. Então essas raízes aqui vão inervar todo o corpo saindo da medula, vão permitir as funções do corpo, seja na região lombar, na região torácica ou na região cervical. Então, o que é o plexo braquial? O plexo é um conjunto de raízes. Então, as raízes aqui, ó, C5 até T1, vão formar o plexo braquial. Então, se eu pegar aqui e unir C5 com C6, elas vão se unir, vão formar o tronco superior. C7 vai formar o tronco médio. E C8 e T1 vão formar o tronco inferior. E aí eles vão se dividir novamente, divisão anterior, divisão posterior. Essas divisões vão se combinar de algumas formas até dar todos os nervos que vão para o membro superior. Então o que é o plexo braquial? O conjunto de raiz de C5 a T1 que vão inervar, dar toda a função do membro superior. Eu quero aqui enfatizar que os nervos do plexo braquial, ou qualquer nervo do corpo, são estruturas muito delicadas. Pensando, por exemplo, na fibra ótica.
você dobra uma fibra ótica e impede que passe o sinal para que a internet funcione, correto? No nervo também acontece mais ou menos parecido. Por exemplo, um nervo comprimido, esmagado, ele não carrega a eletricidade da forma adequada. E isso caracteriza uma compressão de um nervo. Por exemplo, a tão conhecida aí síndrome do túnel do carpo. Agora você imagina uma lesão em que esses nervos são danificados. O que é a lesão do plexo, então? Esses nervos que vão aqui sair da região cervical e vão descer para o braço, em alguns acidentes eles são estirados. O que é isso? Eles são esticados. E aí, ao ser esticados, eles podem ser danificados mesmo antes de romper, ou eles podem sofrer ruptura completa. E aí eu tenho uma lesão do nervo em si. Outra forma de lesão do plexo braquial, que é a forma mais grave de todas, é a avulsão. O que é uma avulsão neural? É quando esse nervo é arrancado lá de dentro da medula. E aí essa é a forma mais grave de lesão do plexo braquial. Dá só uma olhada nessa imagem. Olha os diferentes tipos de lesão. Nas raízes ali de C5, C6, C7, você pode ver que a raiz ela está desemendada da medula. O que significa? Ela foi arrancada, melhor dizendo, a palavra correta seria avulsionada de dentro da medula. Então esse é o tipo de lesão mais grave possível no plexo braquial. Já ali em C8, você vê que a raiz, após a formação da raiz, existe uma ruptura total da estrutura neural. Isso a gente chama de neurotimese, quando o nervo está desemendado, ele foi completamente arrebentado. E por último, ali em T1, a gente vê que o nervo foi esticado, que ele foi esticado até que a função do nervo fosse prejudicada. No entanto, ele não sofreu uma ruptura completa, isso aí é um estiramento. Às vezes você pode ver no seu exame escrito da forma axonotimese. Quanto à localização, a gente divide esse plexo de algumas formas. As raízes de C5 e C6 formam o que a gente chama de tronco superior, que basicamente inerva a região do ombro. A raiz de C7 inerva cotovelo e punho. E a raiz de C8 e T1 vai inervar basicamente a mão. Dividindo, a gente tem a seguinte disposição. C5 e C6, que corresponde ao tronco superior, inerva o ombro. C7 inerva cotovelo e um pouco de punho. E C8 e T1, que é o tronco inferior, vai inervar a mão. E toda lesão do plexo é igual? De forma alguma. As lesões são até muito particulares. Por exemplo, tem algumas pessoas que lesam completamente o tronco superior e não tem nenhuma lesão de tronco médio inferior. Já outras pessoas vão ter lesão apenas de tronco inferior. Tem aquelas pessoas que vão ter lesão de todo o plexo braquial. E essa lesão, ela é a mais grave possível e é a mais comum, a lesão total do plexo braquial, em que todas as raízes são afetadas. E ainda, nas topografias, elas podem variar do tipo de lesão. Por exemplo, eu posso ter uma lesão apenas por estiramento no tronco superior, e aí é uma lesão que tem capacidade de recuperação espontânea. E essa mesmo paciente pode ter uma lesão de avulsão no tronco inferior, que é uma lesão que não vai se recuperar espontaneamente. Olha só, 95% das pessoas que têm lesão do plexo braquial vão precisar de cirurgia. 5% das pessoas terão recuperação espontânea a ponto de não precisar de nenhum procedimento cirúrgico. Em virtude da popularização das motos, cada dia nós temos mais lesões de plexo braquial. Infelizmente, muita gente não tem acesso a um tratamento de qualidade. Como eu já disse, 95% dos pacientes precisam ser operados. E são poucos os grandes centros especializados no tratamento desse tipo de lesão. Para não ficar muito cansativo, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Para aquelas pessoas que têm interesse, vou falar aqui sobre tratamento, sobre cirurgia, sobre regeneração neural, sobre como a gente deve agir no pós-operatório, sobre o que eu devo esperar no pós-operatório. Por quê? Porque é uma lesão extensa, de difícil resolução, e tem que ser tratada com alguém que está habituado a atender e a operar isso aí constantemente. A gente fala que precisa ter mão, precisa estar sempre operando para que você tenha habilidade cirúrgica suficiente para que você trate bem essas lesões.
Eu sou Bruno Ferreira, sou médico cirurgião de mão e microcirurgia aqui em Goiânia. Estou disponível aí com o link abaixo para esclarecimento de dúvidas nos comentários. Estou disponível para teleconsultas para todo o Brasil.